Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel High Yield, presta atenção, High Yield Habitat ou simplesmente Habit 11 da XP Asset. E vamos ler para vocês o relatório do mês de março, sim meus amigos, março, porque eles lançam atrasado mesmo, eles lançaram esse relatório para vocês, ele está quentíssimo, dia 10, sexta-feira pela manhã eles lançaram esse relatório. No mês passado, o relatório do mês de fevereiro, eles tinham lançado dia 1º de abril e agora eles conseguiram atrasar mais ainda o relatório, lançando apenas no dia 10 de maio o relatório do mês de março ainda. Então a gente vai trazer para vocês a leitura do relatório do mês de março, que trata dos dividendos pagos no mês de abril, mas a gente já vai trazer para vocês quanto é que o fundo vai pagar agora no mês de maio, pois já saiu no final do mês de abril quanto é que ele iria pagar no mês de maio agora. E tem novidade boa aí para vocês sobre isso. Mas antes a gente vai falar para vocês quanto é que está o dividend yield do ano dele. Nos últimos 12 meses ele distribuiu um yield equivalente a 14,21%. O que seria um bom yield, até muito bom, se ele não fosse um fundo high yield. Como ele é um fundo high yield, eu particularmente, isso não é indicação nem de venda nem de compra, acho pouco, porque os high grade estão pagando na faixa de 12. Entre um high grade pagando 12 e um high yield, eu peço pelo menos uma margem aí de uns 3%. Para mim é o ideal, no mínimo 3%. O ideal é até mais, mas 3% para compensar o risco. E ele não tá pagando esses 3%, ele tá pagando 2%. E tem motivo para isso? Tem. Ele tá pagando menos. A gente vai ver daqui a pouquinho para vocês. E assim como no mês passado, e eu vou colocar daqui a pouquinho um cardzinho para vocês aqui em cima para vocês verem e compararem com esse relatório do mês passado, ele tá com um P sobre VP de 0,94, indicando que ele está com 6% de desconto no fundo. E por isso pode ser um bom momento de entrada, mas desde o mês passado ele tá com esse 6%. E só lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum FIAGO, nenhum FINFRA, nenhuma ação. Só você, somente você, pode decidir se vale ou não a pena colocar ele na carteira. Eu vou passar informações para vocês, você estuda melhor e aí você decide. Só que esse yield que eu passei para vocês, se a gente colocar no preço justo, que é o que eu acho mais correto, quanto é que seria esse yield? Esse yield cairia de 14,21% para apenas 13,35%. Ou seja, apenas cerca de 1% acima do dividend yield distribuído por fundos high grade, ou seja, compensa menos ainda do que eu estava falando antes. Mas tem um detalhe, nesse mês agora de maio, que foi anunciado no final do mês de abril, o fundo anunciou um dividendo a ser pago de R$ 1,13, o que dá, em termos de yield do mês, 1,23%, ou seja, é um yield muito top, até porque a maioria dos fundos high yields estão caindo os dividendos, e estão pagando entre 1% e 1,10%. E ele aqui pagou 1,23%. E no mês passado tinha pago 1,17%, como você pode verificar nesse vídeo que eu coloquei agora há pouco para você assistir. Então realmente é um yield muito bom, mas do mês. O problema é que no ano passado ele distribuiu vários meses de dividendos baixos. Por isso que no ano todo o yield dele também está baixo. Então começando aqui a leitura do relatório do mês de março, que trata dos dividendos que foram pagos no mês passado, a gente vê que ele pagou R$ 1,10. Só que para mim o mais importante não é nem isso aqui. É exatamente isso aqui, ó. A inadimplência do fundo aumentou, tava 14 e pouco, agora tá 15, ou seja, esse aqui é um dos motivos do fundo tá pagando pouco, porque o fundo tá com inadimplência, então os rendimentos do fundo caem, tá 15,21%. Então ele colocou que teve um pequeno aumento frente ao evidenciado no mês anterior, subiu mais ou menos 1% essa inadimplência. E isso aqui, pessoal, é praticamente a mesma coisa do mês passado, com exceção de que aqui deveria ser março, porque estamos no relatório do mês de março. Eu acho que foi erro de digitação, a pessoa copiou e colou isso, esqueceu de alterar o mês, porque esse percentual aqui alocado em CRIs tá diferente no mês passado. Se você assistir o vídeo, você vai ver. A diferença é pequena, mas tem. O resto tá tudo igual, basicamente. É como se tivesse aumentado só isso aqui. Em questão da taxa média, continua a mesma taxa média de inflação. E, para mim, eu ainda considero isso aqui um fundo middle risk, mas ele já é no limite para virar high yield. Mas ele, como eu falei para vocês, normalmente o pessoal considera ele aqui um fundo high yield. Essa taxa para mim ainda é middle risk. Algumas informações, pessoal, do fundo, que eu já passei nos últimos relatórios, que estão se repetindo, eu vou evitar de passar de novo, ou eu vou passar muito rápido, então fique atento sobre esse detalhe. Essas são as grandes mudanças que aconteceram no fundo em relação ao mês passado. E antes de continuar, eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o Habit 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Diminuir sua exposição ou até mesmo zerar sua exposição? Qual outro fundo imobiliário de papel você possui na sua carteira? Pode ser até um high grade, diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinha, você diz quais são os seus fundos imobiliários de papel, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você não
é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo, de forma alguma, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já deixa o seu comentário para ajudar a bater a meta que agora tá mais alta. Subiu o sarrafo, agora é 400 views, sim, 400 views, e o relatório do mês passado teve uma quantidade de views acima de 600, então eu acredito que 400 views vai ser fácil ser batido. Então se a gente bater a meta de 400 views no início do mês que vem, caso ele não atrase demais, como ele atrasou dessa vez, que a gente tá saindo um relatório quase no meio do mês, a gente trará mais uma leitura do relatório do mês de abril, sim, abril apenas, no início de junho. Aqui chegamos à DRE do fundo, e no mês passado eu detalhei muito, parei muito tempo. Aqui é uma DRE que eu gosto, porque tem 12 meses. Para mim fica uma visão bem melhor do fundo. Por mim todos deveriam ser assim. Essa DRE só não chega a ser perfeita praticamente, porque falta aquela linha mostrando quanto o fundo possui de reserva. Ele simplesmente não diz quanto é que o fundo possui de reserva. E isso para mim é bem chato, bem desagradável. Aqui a gente vê, por exemplo, que no mês de janeiro, isso aqui é o que ele paga em fevereiro, ele teve um lucro por cota de 98 centavos, pagou R$1. Ou seja, colocou 2 centavos que tinha na reserva. No mês de fevereiro, mês passado, ele teve um lucro por cota de R$1,04 e pagou em 5. E no mês passado, no mês de abril, mas referente ao lucro de março, ele teve um lucro de R$1,10 e pagou R$1,10. Ou seja, ele distribuiu tudo que ele recebeu e a gente continua sem saber quanto é que ele tem de reserva. E esse R$1,13 distribuído esse mês, a gente só vai saber no mês que vem. Você percebe aqui que realmente teve um aumento nas receitas do fundo com CRIs. Subiu de 8.400.000 para 8.900.000, meio milhão a mais. E aumentou apenas um pouco aqui em receita com outros ativos, porque a gente sabe que ele tem fundos imobiliários na carteira dele. Ele tem CRIs, majoritariamente, que é a das principais estratégias do fundo, é a estratégia Core. Ele tem vários CRIs. Na outra estratégia dele, que é a Tática, ele também tem CRI, mas ele tem já fundos imobiliários. E na última estratégia dele, que é a de liquidez, ele possui, se eu não me engano, somente fundos imobiliários e dinheiro em caixa. Então, nessas receitas de fundos imobiliários, ele teve um aumento, mas meio que insignificante, né? 40 mil apenas. O principal aumento foi aqui. E tem um detalhe, pessoal. Para quem não sabe, no mês de abril, teve uma queda no IPCA. Então, isso não foi refletido claramente nesses dividendos que vão ser pagos agora em maio, mas provavelmente já serão no que vai ser distribuído no mês de junho. Tem alguns fundos que demoram cerca de 2 meses, mas já teve fundo nesse mês na bolsa falando que porque teve uma redução no IPCA do mês de abril, já pagou menos esse mês. Tem alguns que o reflexo é imediato praticamente. Esse aqui pelo jeito demora mais, tanto que era para ter caído os rendimentos e não, subiu os rendimentos. Então a gente pode esperar que no mês que vem, com essa queda do mês de abril, se reflita nos pagamentos que vão ser feitos em junho. Vamos ver, mas pode ser que aconteça. Se não acontecer em junho, em julho com certeza vai vir, porque normalmente é no máximo 2 meses de diferença. A gente vê as despesas aumentaram também. Isso aqui acaba compensando esse aumento aqui nas receitas de outros ativos, acaba compensando isso. Então a gente vai ter uma diferença mais ou menos de $500 mil, e é exatamente isso que acontece aqui no resultado do fundo, que subiu no final das contas o lucro líquido do fundo de 8.457.000 para 8.967.000, ou seja, praticamente igual a receita com CRIs, porque esse aqui se anulou com isso. As receitas que estiverem em outros ativos, nos fundos imobiliários, pagou a despesa nos 2 últimos meses, e aí sobrou a receita com CRI para ser distribuída aqui entre os cotistas. Isso aqui eu não trouxe no mês passado, estou trazendo agora só para vocês verificarem. Aqui ele diz que o patrimônio alocado por estratégia é 76% na Core, e a gente vai ver na carteira de ativos do fundo que esse valor está diferente. É estranho isso. Aqui está quase 76%, 13,5% na tática e 10,7% na de liquidez. Esses valores também estão diferentes do mês passado, que por segmento ele investe 32% em loteamento e 30% em multipropriedade, totalizando 62% da carteira do fundo, que são 2 segmentos mais arriscados. É até por isso que o fundo tem essa pegada mais high yield mesmo, porque tanto loteamento como multipropriedade são segmentos que dão mais problemas. Então, normalmente, eles pedem um prêmio maior e com isso o fundo consegue cobrar mais. Aqui chegamos na carteira do fundo e como eu falei para vocês, ó, o valor aqui tá mais alto, ó. Como eu falo para vocês, ele não bota o nome dos devedores, ele coloca o nome do empreendimento. Isso eu acho um defeito também do fundo. Deveria colocar quem é o devedor, afinal. Aqui a gente vê as taxas. Eu marquei para vocês as taxas mais high yield que eu conheço.
Por exemplo, essas aqui, IPCA mais 12, IPCA mais 12, isso aqui já é high yield, esse aqui é um high yieldzão IPCA mais 15,30, isso é bem alto, mas essas aqui também são high yield já, IPCA mais 12, e essa aqui pode ser considerada também high yield. Como eu falei para vocês, o fundo, a taxa média dele é inflação mais 10,65%. Você vê que ele não tem só o IPCA como indexador, a gente já falou isso nos vídeos anteriores, ele tem IPCA, tem também GPM, tem INPC, então ele fala em termos de inflação mais 10,65% da taxa média do fundo, ou seja, ele considera a inflação como um todo e não o IPCA propriamente dito. A gente vê também que ele tem alguma coisa de CDI, é muito pouco, mas esse aqui é um CDI bem high yield também, acima de 4,75 eu já considero high yield, e aqui é 6,5, aqui um IPCA também alto, 12,5. Aqui a gente vê os patrimônio líquido atrelado a cada uma dessas dívidas. Ele é relativamente bem diversificado, porque a princípio o maior devedor é esse CRI da Ipioca 2, é 6,25 do patrimônio líquido do fundo, o ideal é que seja até 5, mas 6,25 é bem baixo. A princípio a gente olha assim e não dá para ter certeza que tem mais de uma CRI do mesmo devedor, afinal ele aqui não coloca o nome dos devedores, e sim o nome dos empreendimentos. Pode ser que tenha aqui 2 CRIs, 3 CRIs, 4 CRIs do mesmo devedor, mas como ele bota por empreendimento, a gente não sabe. Olhando pelo nome do empreendimento, a gente diria que não tem nenhuma dívida muito concentrada em apenas um devedor. A gente vê que no total aqui tem 618 milhões, e aqui a gente vê as outras alocações do fundo, nas outras estratégias. Estratégia tática, ele tem mais CRIs, como eu falei para vocês, cerca de 79 milhões investidos aqui, 10% da carteira. Tem mais fundos imobiliários, marcar aqui só os tickers deles, para quem conhece, VIGIP. Olha, os mais conhecidos para mim são o VIGIP, o RBRY e o RZAT. Sempre estou trazendo vídeos aqui no canal do RZAT, para quem não conhece, pode assistir os vídeos. Cerca de 27 milhões, totalizando aqui cerca de 13,5% da carteira nessa estratégia tática. E na estratégia liquidez, basicamente ele tem mais alguns fundos imobiliários famosos também, o VGHF, o RBRR, o Canip, principalmente para mim são esses três mais conhecidos, e também o que o fundo tem em caixa. A gente vê que ele tem cerca de 1,3% da carteira nesses fundos imobiliários, 10 milhões e meio, e mais cerca de 73 milhões e meio, 9,33% da carteira em caixa ainda. É um bom valor em caixa que ele tem. Aqui a gente vê que ele tem mais ou menos, como eu falei, 13,5%, e aqui mais ou menos 10,5%. Se a gente for fazer a soma daquele valor que apareceu lá em cima com esses valores, ultrapassa o 100%, que dá a entender que ele tem uma pequena alavancagem, mas ele não deixa isso claro no relatório pra gente. Não tem nenhuma parte do relatório que diga claramente, o fundo conta com tal alavancagem. Não fica claro isso pra gente. Até porque ele fraciona todas essas estratégias em vez de colocar tudo numa lista só. Então aí fica mais complicado a gente fazer essas contas. Mas eu parei para fazer essas contas para trazer para vocês. O fundo atualmente conta com um valor investido de 102,55%. Ou seja, como eu falei para vocês, ele tem uma pequena alavancagem que ele não cita no relatório, 2,55%. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, para ajudar a gente a bater a meta de 400 views. Sim, 400 views. Se batermos a meta no início do mês de junho, caso o fundo não atrase tanto assim no relatório, a gente estará trazendo mais uma leitura do relatório do mês de abril. Sim, somente do mês de abril, no início do mês de junho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!